para você, nosso seguidor da Progresso News, com a alegria de estarmos juntos para levarmos a informação. Esse objetivo, além de diversas programações que a gente passa, mas a informação está em primeiro lugar. Para o dia de hoje, esta terça-feira, dia 8 de agosto de 2023, dia de combate ao colesterol. No dia de hoje, pequenos hábitos ajudam a controlar o colesterol. Fique atento à sua saúde. Para o dia de hoje, nós temos, com imensa alegria, de trazer uma profissional, a qual vai levar as informações para você. Falamos com a nutricionista Bruni Zapas D'Artora Batiste. Ela que é formada há 9 anos pela Univates, pós-graduada em doenças crônicas, experiência em saúde pública e consultório, e trabalha no posto de saúde, Secretaria de Saúde do município, e na MS, Centro de Saúde e Bem-Estar, aqui de Progresso também. Abordaremos o assunto do dia de hoje. Ela vai comentar a sequência, dados do Brasil, explicações sobre o colesterol, interpretação, HDL e LDL, que é o colesterol bom e ruim, alimentação, exames e grupos, orientações gerais. Esses são os assuntos abordados, qual vamos cumprimentar. Muito boa tarde, Bruni. Tudo bem? Bem-vinda. Boa tarde, Alexandre. Tudo bem? Boa tarde a quem nos assiste, né? Muito obrigada. E é sempre bom poder estar aqui, né? Para poder ajudar com informações, né? O pessoal. Então, hoje, sim, 8 de agosto, né? Então, o Ministério da Saúde, ele prevê essa data como um dia mundial de combate e de prevenção, né, ao colesterol. Então, acho que é bem importante essa tua parte também da prevenção, né, de poder repassar essas informações. Isso. Você que é profissional, que trabalha no seu dia a dia, né, com as pessoas constantemente, um assunto foi assim, ó, meio que corrido, de última hora, agradecendo muito a sua participação, porque foi de ontem para hoje, né? Mas é um assunto de extrema importância, por isso faz parte. E nós abordaremos então esse assunto, dando sequência, né, Bruni? Isso aí. Então, assim, segundo o Ministério da Saúde, né, a Sociedade de Cardiologia, 40%, então 4 a cada 10 pessoas adultas têm colesterol elevado. Então, isso é bem significativo. E dessa questão do colesterol ruim, então associado a problemas cardiovasculares, está entre as principais causas de morte. Então, é simples e, ao mesmo tempo, é muito complexo, né? Estar com o colesterol ruim elevado. Uma coisa que sempre se dizia muito e sempre se levou muito em conta é a questão do colesterol ser considerado vilão. E, ao mesmo tempo que, sim, ele estar alterado, ele pode, sim, ser considerado vilão, ele é de extrema importância para o nosso corpo, né? Sim. Então, o colesterol, ele faz parte das nossas células. Ele participa da produção de hormônios. Então, isso é muito importante. E tem algumas vitaminas, isso é muito importante também salientar e as pessoas terem esse entendimento, que tem algumas vitaminas que precisam dessa gordura, do colesterol, para serem absorvidas, né? Então, a vitamina A, D, E e K são vitaminas que precisam, sim, dessa gordura para serem absorvidas. Outro ponto bem importante é que a maior parte do nosso colesterol, ele é produzido pelo nosso fígado, né? Então, o nosso próprio corpo produz. E 30%, então, apenas vem da nossa alimentação. Então, essa parte da alimentação é bem importante, né? Bem porque importante, né? São significativos esses 30%, né, que nós ingerimos. Podendo ser 30% bom, né, um consumo de boa qualidade, ou um consumo de má qualidade. Então, isso depende muito também de nós classificar esse consumo também. O colesterol, eu sempre digo que ele não pode ser o colesterol total. Então, a gente tem o hábito de
avaliar sempre o colesterol total. E tem uma frase que a gente leva muito, que a gente não pode avaliar um livro pela capa, né? Sim. E o colesterol é a mesma coisa, então a gente precisa entendê-lo, né? A gente precisa levar a diferença entre o colesterol bom e o colesterol ruim. Então, o LDL é considerado o colesterol ruim. É um colesterol que se deposita, né? Ele acumula nas nossas artérias. E o HDL é um colesterol bom. Então, ele faz a limpeza do nosso corpo. Que ajuda a eliminar. Que ajuda a eliminar o colesterol ruim e, ao mesmo tempo, nos proteger, né? Porque ele é anti-inflamatório, antioxidante. Então, ele nos protege. Então, por isso que nem toda a parte do colesterol é vilão, né? Sim, sim. A base da nossa alimentação é colesterol, né? Então, assim, a maior parte do que nós comemos no dia tem colesterol. Por quê? Nós podemos, então, qualificar essa nossa base, né? E quantificar também, né? Porque a gente tem que ter um pouco de quantidades, né? Conseguir controlar as quantidades. E qualificar, porque nós temos as duas opções no nosso dia a dia. Por exemplo, vamos dar exemplos, então, para o pessoal entender um pouquinho o que é. Isso. Carne, queijo, leite são a nossa base, né? É o que nós comemos no dia a dia. Nós podemos melhorá-los ou piorá-los. Então, assim, se nós comermos carne muito gorda, né? Com frango com muita pele, queijos muito amarelos, leite muito gordurosos, nós vamos estar alimentando o colesterol ruim. Ao mesmo tempo, como é a base da nossa alimentação, então, se nós tirarmos um pouco dessa gordura, preferir por carnes, leite, queijos mais magros, nós vamos estar qualificando e tendo uma qualidade melhor. Então, priorizando sim ingerir o colesterol, mas de uma qualidade boa, né? O peixe, então, que é muito usado no nosso município também, mas a maioria tem o hábito de fritar, né? Então, se nós pudermos fazer, claro, os tipos que é possível, né? Se nós pudermos assar, grelhar, é muito mais vantajoso, né? Porque não tem aquela questão do excesso de gordura. Então, nós vamos estar qualificando a nossa alimentação. A forma de ser feito, então, ajudaria também, né? Ajuda bastante. Isso aí, eu sempre digo que é às vezes mais de 50%, né? Porque nós temos um peixe de boa qualidade e a gente vai fritar e ele acaba perdendo a qualidade. Sim, né? por absorver muito a gordura? Pelo fato da gordura. A parte do ovo também, então, que uma vez era considerado muito vilão, né? Ao contrário, às vezes se cria alguns mitos, né? Na parte da alimentação. O ovo é completo de vitaminas, ele tem muitos benefícios, né? Para as crianças, eu sempre digo que para a memória, para nós adultos também, né? Então, é uma parte que também a gente pode adaptar muito a essa melhora da nossa alimentação. O azeite de oliva, eu vi que tu postou esses dias, né? Uma matéria também sobre o azeite de oliva. Ontem, né? Isso. Então, assim, tem que ter também uma escolha, né? O azeite de oliva, ele é prensado a frio, então por isso que ele tem uma ótima qualidade. Ele precisa ser em garrafas de vidro. Ao contrário do vinho, quanto mais novo o azeite, melhor, né? O vinho tem aquela coisa que quanto mais velho, ele fica melhor. O azeite, ao contrário, quanto mais novo, mais qualidade ele se tem. E precisamos também, em questão do azeite de oliva, olhar no rótulo, que as pessoas não costumam ter esse cuidado, né? E olhar no rótulo. No rótulo precisa ter uma baixa acidez. Então, lá no rótulo precisa estar escrito menor que 0,5 de acidez. Isso é muito importante. Quando se passa de 0,5, não se tem uma qualidade boa. Então, isso também interfere bastante. Sim. Frutas, o abacate e as oleaginosas, então são coisas que nós temos no dia a dia, né? O abacate é uma fruta bem comum nossa daqui, e também tem gordura boa, então tem colesterol bom. Tem-se também aquela ideia do abacate engordar muito, sim, se nós comermos a quantidade elevada, sim, mas ele tem muita gordura boa, então ele ajuda também no colesterol bom, é uma qualidade muito boa. E as oleaginosas, quando a gente pensa, primeiramente a gente pensa em castanhas, avelãs, que se tem um preço mais elevado. Porém, nós temos amendoim e nozes, né, que são bem comuns e que são num preço acessível. Então, não se torna caro, né? É uma alimentação acessível, uma qualidade boa, né? Então,
Então, nós temos isso aqui. O que altera, e nós temos que ter muito cuidado, é com a parte dos industrializados. Então, a parte dos industrializados, pacotinhos, né? Eu sempre digo, os pacotinhos, nós temos que desembalar menos e descascar mais. Essa frase eu acho que é bem significativa. Bem interessante, né? Desembalar menos, né? E a parte dos lanches também. Então, podemos sim comer, sair, né? Participar em família, mas quando isso vira rotina e vira todo dia, né? Fast food, que a gente fala, isso aumenta em grande chance de aumento de colesterol. Ruim, né? Sim, não por comer de vez em quando, mas sim o que é rotineiro, né? Isso aí, o que é rotineiro. Bem, isso aí. Sim, Então, assim, essa parte do colesterol, ela está literalmente ligada, né, muito na nossa alimentação. É a base, é o nosso dia a dia, é o que nós comemos, então nós podemos sim qualificar isso, né? Então, acho que essa parte depende de nós. Nós temos sim medicação, né, lá no posto de saúde, se tem vários tipos de medicações na farmácia, só que a medicação é uma coisa de momento, né? Se nós não mudarmos a base dessa alimentação, a medicação vai fazer efeito por um período, né? Quando nós pararmos de tomar, vai voltar ao que acontecia antes, porque nós não mudamos a alimentação, nós não mudamos esse consumo, né, esse excesso de colesterol. Então, acho que isso é importante. Sim, se precisamos de medicação, tem, né? Tem opções. Tem alguns casos de colesterol hereditário, então se precisa de medicação, né? Mas eu acho que antes de tudo isso, nós precisamos mudar a nossa base, né? A nossa alimentação. uma educação alimentar, né? Isso aí. Eu quero abrir um parêntese aqui nessa questão, que há tempos atrás eu fiz uma rotina de exames, deu uma alteraçãozinha pequena no fígado, né? E há tempinhos atrás, faz uns 3 meses, que a alimentação, não estou fazendo muito exercício físico, e comecei a sentir aqui do lado, né? Aqui do lado, um desconforto e comecei a ficar um pouco ruim. A partir desse momento eu vi que o fígado começou a sentir, né? Eu comecei a melhorar a alimentação. Mudei, né? Eu comecei a sentir, mudei mais para descascar, né? Como tu citou. E aí, logo em seguida eu já percebi que já mudou, assim, bem... logo em seguida já deu para perceber o bem-estar, já que no estômago, né? E tudo mais. Então, é um exemplo realmente, né? Isso, questão da alimentação, eu já tive há pouquinho tempo atrás aconteceu isso. Eu sou prova, né? Já sou uma prova disso mesmo, né? Eu quis abrir esse parênteses para ser uma confirmação. E a gente teria que se cuidar e ter a educação alimentar, né? Isso, e esse é bem importante, assim, essa parte de se sentir melhor, né? Desse bem-estar físico e até a própria parte do mental, né? Porque quando a gente tem uma alimentação boa, a gente fica bem conosco, a gente se sente melhor, a gente se sente mais disposto, né? Com mais qualidade de vida, conseguimos ter um sono melhor. Então, assim, claro, o colesterol é bem aquela questão, assim, de risco, né? Risco cardiovascular, então, assim, riscos futuros. E a família inteira está ligada, né? Porque não é uma pessoa na família que come essa alimentação, normalmente é a família inteira, né? Então, quando nós temos essa qualidade, além do colesterol, temos a qualidade em si, na vida toda, né? No dia a dia completo. Então, isso é bem, bem importante. Nós temos grupo de colesterol no posto, tá? Isso é bem legal também, que o pessoal, nós começamos há pouco tempo, e o grupo é toda a primeira terça-feira de cada mês, às 13h30 da tarde. Então, assim, às 15h30. O que é interessante? Que o pessoal passe na marcação, né? Lá na recepção com a Grace, com a Grace, e deixem, né, o nome lá. Tem alguns que sim, que tem o colesterol bem elevado, tem alguns que tem um pouquinho alterado, tem alguns que gostam da informação, né? Que essa informação é importante, sim. Então, a gente tem sempre a primeira terça-feira de cada mês, nós temos esse grupo. Né? Aqui na sede. Isso, aqui na sede, lá em cima no auditório, né? É bem, bem importante, assim, essa troca de experiências, essa troca, essa conversa, né? Isso também ajuda bastante. Então, é interessante que o pessoal passe, né? E deixe o nome registrado até para a gente poder nos organizar, né? Com esse grupo. E também tem a questão dos exames, né? Xande, o pessoal vai
muitos vão fazer os exames, né? Só que não levam, às vezes, para nós registrar. Pode levar, fez o exame, mesmo que deu normal, se deu um pouquinho alterado, volta lá para o posto, né? Traz para nós registrar, para mim, para o médico, né? Porque é interessante ter isso no cadastro, ter isso na ficha. Até para a gente conseguir, tipo, hoje a gente não consegue ter muitos dados fidedignos, assim, em números, né? Sim. Por causa disso também, né? Porque o pessoal vai, pega a requisição, ganha, né? Então, assim, o colesterol total ganha, e o HDL e o LDL, que eu sempre friso muito, assim, que eu acho que tem que ter, quando a gente faz colesterol total, nós temos que fazer LDL e HDL junto, né? Justamente para mim conseguir avaliar essa diferença. E esses são cotas, né? Então, assim, não tem, né, direto o mês inteiro. Mas todo mês tem uma boa cota, né? Então, assim, faz o exame e traz para nós, né? Avaliar, para nós anotar na fichinha. Às vezes lá no próximo ano fez de novo, mas vai consultar, a gente nem sabe como esteve no ano anterior que fez também. Então, isso eu peço bastante, o secretário também ontem conversando, também, né, ele fez esse parênteses de pedir para o pessoal ir levar o resultado para estar registrado. E quanto tens a informação do andamento da população, o agravamento, vamos falar um pouco mais, o agravamento para as pessoas, comente também a respeito, né, das pessoas da consequência mais forte um pouco, né? Sim. Nós temos a parte do infarto, né? Isso. Então, assim, é bem característico. Então, como a Organização Mundial da Saúde também vem falando, vem aumentando muito, né? Então, essa consequência do colesterol ruim estar alterado e de problemas de coração, né? AVC, infarto, né? Também temos a parte do infarto miocárdio, enfim, tem, assim, vários problemas relacionados a artérias, né? Até a própria pressão alta. Normalmente, quem tem o colesterol alterado, dificilmente tem só isso, né? Dificilmente tem só isso. Nós temos a parte do sobrepeso, da obesidade, né? Então, isso eu sempre digo que é uma cascata, né? Dificilmente quem tem o colesterol elevado só tem isso. Então, é um risco muito grande, né? Um contexto muito grande, né? De obesidade, pressão alta, daqui a pouco diabetes, né? Problemas de coração. Então, isso é bem complexo, assim. É um risco bem grande. Uma puxa a outra, talvez, isso né? Aí. Junto com o colesterol, também nós temos o triglicerídeo, né? Então, eu sempre digo que a junção do colesterol ruim alterado e o triglicerídeo é um risco ainda maior, né? Sim. E hoje também, deixa eu fazer um parênteses, hoje também nós temos acesso, né? A população em geral tem acesso a todos os tipos de alimento, né? Nós hoje somos ricos em questão de poder de comprar, né? Nós aqui no município, eu acho que somos ricos no poder de plantar, né? Também. Porque nós temos eu sempre digo que é um poder assim que ninguém nos tira, né? E a questão da qualidade. Então, esse poder aquisitivo, esse poder financeiro maior, infelizmente está nos adoecendo. Porque a gente comenta dos avós, né, da geração passada, não havia tanto. Por que a Organização da Saúde hoje vem colocando esse risco de 4 a cada 10 pessoas têm colesterol alterado? Porque hoje nós temos esse poder financeiro, né, de comprar. Só que às vezes a gente não preza pela qualidade. Né? A gente quer comprar a comodidade, a facilidade está nos adoecendo. Sim, e nesse sentido tem muitas pessoas que comentam em comer bem e leva talvez a esse tipo de comportamento. Isso aí. Comer bem para muitas pessoas é poder comprar, né? Não precisar fazer, é poder sair, né, para comprar, mas comprar o pacotinho, né, comprar a comodidade. E essa comodidade nos adoece, né? Sim. Eu sempre
acho muito importante frisar, nós retomarmos, né, a qualidade, o descascar, o fazer. Se a base da nossa alimentação for a qualidade e for a simplicidade, né, Shane? Assim, o fazer, o poder estar em família, né? O fazer, o preparar o que nós plantamos, ou então o que nós trocamos com o vizinho, porque às vezes eu planto uma coisa e tu planta outra, e a gente pode trocar, né? A gente vê muito no interior que tem essa troca. Sim. E eu acho muito importante porque essa troca não tem agrotóxico, essa troca não tem muita adição de conservante, não tem nada disso, né? É comida de verdade. Sim. Se nós comermos comida de verdade, a gente adoece menos. Sim, até porque talvez nesse sentido aqui na nossa região, é um pouco mais interiorana, né? E aí se tem uma alimentação mais balanceada, mas grandes centros. Outros países, que é muito comentado nesse sentido, que é talvez alguma... A gente ouve falar nos Estados Unidos, que é usado muito o industrializado, né? Isso aí, o fast food, né? Os lanches, né? Isso. E para nós aqui o lanche, que a gente diz, né? Acaba sendo uma coisa mais esporádica. Porém, essa comodidade, né? Faz com que nós acabamos tendo isso mais frequente. E, comparando com os Estados Unidos, lá ninguém cozinha quase, né? Ninguém tem esse hábito de cozinhar, de fazer em família, de preparar, né? Ir no mercado comprar coisas para preparar. Lá é tudo muito comprado, né? Sim. Tudo muito industrializado. Sim. E eu sempre faço a comparação que se nós fizermos uma comida em casa, caseira, ela não dura tempo, né? A não ser que a gente consiga congelar, mas assim, fora da geladeira ela não dura tempo. E esse industrializado, ele dura muito tempo. E aí lá vem toda a parte da gordura ruim que tem lá dentro, né? Porque essa gordura ruim é que faz conservação. E também aquele crocante, né? Que a gente gosta muito, aquele crocante de vários alimentos, é a nossa gordura trans, né? Então, assim, é o que nos traz mais malefício. Então, se essa simplicidade fosse colocada, né, em maior parte dos nossos dias, isso consequentemente traria resultados bem melhores. E para as crianças, Bruni? Porque as crianças é mais difícil, né? Normalmente, as crianças de consumirem saladas, vamos dizer, frutas até que vai. Lá em casa tem um exemplo também, e deve ser que são tudo meio parecidos, né? Então, tem algum assim segredo de conseguir se chegar e levar para a criançada, né? Uma alimentação também? Eu sempre digo que é a parte do oferecer, né, Shane? Por mais que eles não queiram, que eles tenham a resistência, porque a criança tem fases, né? Então, fases de cores, fases de texturas, mas assim, o não deixar de oferecer na sua forma natural. Se mesmo assim a criança tiver essa restrição, ir adaptando em outras preparações, né? Então, assim, colocar dentro de bolos, colocar dentro de sopas, colocar na comida no geral, né? Mas poder ir acrescentando junto. Ao decorrer do tempo que a criança vai provando esses sabores, ela vai se adaptando, né? E ela vai entendendo que isso é importante. Mas criança tem muito, assim, dessa parte de tempos, né? De fases, então, que eles querem mais isso ou mais aquilo, né? Sim. Mas nós precisamos oferecer em torno de 11 a 14 vezes o mesmo alimento, né? Então, nós também, pais, temos que ser persistentes, né? Porque às vezes a gente acaba desistindo, porque acaba frustrando um pouco, né? Oferecer e eles não querer. Mas tentar mudar a forma de como é oferecido. Nós temos muito aquela questão de enfeitar, né? Por que às vezes a criança compra uma coisa colorida? Exatamente. Porque é diferente, né? Exatamente. Então, assim, enfeitar o prato, desenhar no prato. Então, isso nós temos que tirar, né, tempo. Ser criativo. Isso aí, ser criativos para isso, para conseguir interagir com eles, para eles entenderem que isso é bom também, né? Mas, como nós adultos, eles também não vão gostar de tudo. Claro, né? Nós claro. também somos seletivos em algumas coisas e eles também, né? Mas temos que ofertar, não podemos deixar de ofertar. E claro que a qualidade da família respinga muito também na criança. Então, como tu falaste antes, tu melhorou, né? Então, consequentemente, a família toda melhora, né? Sim. A família toda evolui.
Mas isso com é um certeza. contexto bem familiar, assim, também. Tem pessoas que têm por hábito, né? E por isso que eu pensei de também trazer, né, como é a gente, neste dia de hoje, é tão importante esse assunto, mas as pessoas sabem disso, mas caem no esquecimento, como todas, né, todos os setores aí, vários outros assuntos também, né? Este é tão importante, então a gente frisar e reforçar essa questão, né? Isso aí, não dá para esquecer. E claro, de vez em quando a gente comenta, né? Mas assim, esse ato de às vezes de vir nos grupos, né? Nós temos alguns grupos de reeducação alimentar que começam, finalizam, né? Mas assim, é importante também ter essa participação, porque às vezes quando a gente tem esse contato com outras pessoas, a gente acaba também tendo uma evolução e aquele incentivo, né? Quando a gente toca no assunto, a gente parece que reabre, né? Aquele incentivo, aquela vontade de fazer coisas diferentes, né? Exatamente, isso são para diversos, né? Até uma dança, né? Se a gente vai ficando, fica meio esquecido, não é diferente, né? Isso São aí. exemplos, eu citei isso, mas tu acaba se renovando, né? Isso aí. E o pensamento é esse mesmo, né? Eu tenho uma frase, Shane, que eu gosto muito de utilizar e as pessoas às vezes veem muito essa questão do colesterol muito como obesidade, né? Então precisa ter. Hoje também nós temos muitas pessoas eutróficas, né? Que a gente considera então num peso normal que tem colesterol alterado, né? Às vezes porque fazem bastante atividade física, então gastam bastante. E até a genética, a própria genética, né? Então não é porque a pessoa tem também sobrepeso, isso é um parênteses bem legal, porque às vezes as pessoas que estão dentro do peso acabam também não fazendo os exames, não indo, né, verificar isso. Então isso é importante também salientar, né? Essa questão de pode estar, né, conforme a nossa alimentação em qualquer corpo. Uma frase que eu gosto bastante é: as dietas começam na segunda. Quem nunca disse essa frase, né? Segunda eu começo a minha dieta. Mas uma alimentação saudável, ela começa a cada refeição. Então, se hoje eu comi um fast food, na próxima refeição eu vou comer comida, né, da minha casa, eu vou fazer, eu vou preparar, vou comer comida de verdade e vai estar tudo bem, né? Comer bem é investir na saúde. Então, é que nem tu falou, o comer bem é comer comida de verdade, né? Não é essa questão do poder aquisitivo, do poder comprar ou comer em excesso para dizer que está comendo bem. E ser saudável não está numa única forma física. Então, temos muito essa questão também de obesidade, né? Mas nem sempre o obeso está sempre doente, né? Então nós temos que pensar muito nessa questão da forma física, né? Tem muito bullying hoje, enfim, também com as crianças, né? Em decorrência da forma física. Então nós temos que também pensar nisso, né? E refletir bastante sobre isso. Mas eu acho que é isso, assim, é um geral, é a nossa alimentação ser simples. Sim. Mas eu percebi o sedentarismo dessa minha questão que eu movimentava bastante. Eu percebi que eu comecei a ficar bastante parado devido ao trabalho, né? E que ocasionou esse comentário que eu fiz anterior, nessa questão ali, né? Mas a questão do sedentarismo, comento um pouquinho a respeito Isso aí. também, né? A parte da atividade física, ela ajuda muito. Então, assim, se nós temos um colesterol alterado, nós precisamos sim, né, controlar a alimentação, mas a parte da atividade física, de uma caminhada, enfim, atividade física, né, que for fazer sair do sedentarismo, né, ajuda muito. Ajuda em vários fatores. Ajuda a reduzir o colesterol, aumentar o colesterol bom, né, ajuda a diminuir o triglicerídeo, ajuda a controlar o diabetes também, que é um problema bem geral, assim. Então, dentre toda a alimentação, né, nós precisamos também ter essa atividade física para contribuir também com esses níveis, né, e normalizar esses níveis também. Sim, sim. Isso com certeza a gente percebe quando faz qualquer movimentação, já alivia um pouco mais, né? Quando tá, parece que o estômago meio pesado, né? Tu faz uma movimentação, obviamente já sente uma leveza maior, né? Isso aí, que o nosso corpo trabalha melhor, né? Sim, sim. E não,
Isso é bem interessante, né? Bem interessante mesmo, são uma forma. Para finalizar, mais alguma questão, foco aí, Bruno? Eu acho que é isso, assim, né? O pessoal precisa se cuidar, né? Precisa dar atenção mais nessa parte, né, da alimentação, precisa ter uma atenção, precisa tirar o seu tempo, né, para fazer essa alimentação com qualidade. Isso influencia na família inteira, né? Então a família precisa daquele momento da alimentação, precisa também ser um alimento com qualidade, precisa ser um ambiente tranquilo, precisa ter qualidade, né? Então na hora da alimentação também a gente consegue observar um pouco mais a qualidade da nossa alimentação se nós estivermos num ambiente tranquilo, né? Sim. Então acho que é uma parte bem importante também dessa qualidade do tempo em família, né? Com essa alimentação. Me lembrou, falou em tranquilo, me lembrou o estresse. Obviamente, então, falando em tranquilo, o estresse vai causar malefício. Isso aí, com certeza. Isso... Então, esse momento das refeições, nós temos que tirar o tempo, né? É o tempo para nós. Se nós não tirarmos o tempo para alimentação de qualidade, para o tempo de alimentação, futuramente nós vamos tirar o tempo para fazer exames, ou para ir buscar a medicação, ou para ir fazer, né, uma outra consulta. Então, ou nós tiramos o tempo para qualidade de vida, ou então nós tiramos o tempo para ir para o hospital. Pois é, aí já é uma situação que ninguém gosta de ir, não é bom e tal, mas se a gente conseguir, né, prevenir, fazer essas ações de melhorar, tudo que foi citado aqui pela Bruni, olha, dificilmente, por fatores talvez que sim, né, mas ajudem muito a evitar a ter que ir até o hospital, né? Isso. Essa prevenção é muito importante, né? E nós trabalhamos bastante com a prevenção no posto. E eu acho que isso é a base também, né? Não só nos curarmos, mas prevenir para não ter isso. Sim. E além do posto, então, os encontros que estão acontecendo somente do centro, nas comunidades não está acontecendo? Nas comunidades nós estamos finalizando agora, né? Então, esse mês a gente finaliza, tiveram 8 encontros, 8 grupos, né? Então, com 4 encontros cada grupo. Então, agora a gente está finalizando, então, os grupos. Pretendemos sentar para organizar novamente mais grupos em outras comunidades, né? Para conseguir também atingir um público maior, né? Mais comunidades, as comunidades que também a gente acaba não indo tanto, né? Então, mas a gente também vai avisar, né? Avisa o pessoal, enfim, te avisa também para te poder passar essa informação, né? Mas vamos sentar e pensar, então, nessas novas comunidades que vão. E aqui no centro, então, sempre tem, né? Então, sempre conversar com nós, que sempre vai ter a disponibilidade de algum grupo, né? Sim, perfeito. E dessa questão da informação, muito importante, quando precisar, os canais aqui, a gente está sempre à disposição, né, Bruni? Porque é muito importante comunicar quando vai ter, ou dar um andamento, fazer algum programinha. Também eu comentei a respeito com o secretário de saúde, o Rui Tedeschi, outro dia, para se ter uma organização também. Tem vários profissionais, né? De agora em diante a gente vai estar abordando aqui pelas páginas, o foco é isso, né? No andamento aí das datas comemorativas como no dia de hoje, futuramente a gente vai estar abordando outros profissionais, né? A gente vai estar organizando também no sentido para conseguir levar para as pessoas, né? Talvez certos momentos quando elas estão em casa, né? Elas vão conseguir acompanhar também. Isso tudo é benéfico. Ótimo, né? ótimo. Dá aquela relembrada, né? Exatamente. Então, se tiver possibilidade, né, de futuramente tiver algum programa e te organizar com algum outro tópico, né, alguma outra questão que precisar vir, nós podemos fazer uma conversa aqui, com certeza que é produtiva e vai em benefício à população de informação, né? Isso aí, muito obrigada por ter lembrado, né? E acho que sempre a informação é a melhor opção que nós temos, e a prevenção, com certeza, né? Muito obrigada também para quem acompanha, né? Eu acho que sempre tem informações e sempre se tem, assim, aquele pensamento, né, que às vezes eu não estou bem, mas eu posso melhorar, né? Isso. Então, quando a gente escuta, tem essas dicas, assim, a gente consegue sempre melhorar, né? Então, agradeço a todos também. Claro. Muito obrigado.
Essa foi a nutricionista Bruni Zappas Dartora Battisti. Eu gostaria de fechar também, ela que Battisti é emprestada, né? Ela é que esposa do André Battisti, nosso amigo Andrezão, muito conhecido da região. Gostaria de frisar também, nosso amigo com certeza vai assistir. Então, e todos os familiares também, seus familiares de casa e demais pessoas aqui da nossa região. Esse foi o assunto abordado, então, no dia de hoje, né? Dia de tão importante, 8 de agosto, Dia Mundial de Combate ao Colesterol. Obrigado, Bruni, obrigado pela participação e até uma próxima. Nós vamos fechando aqui a nossa transmissão, agradecendo muito você, seguidor da Progresso News, do Facebook e também do Instagram, que nós fizemos pelos 2 canais, depois vai para o YouTube. No YouTube também, a gente vai postar lá, quem quiser acompanhar, tem conteúdo também no YouTube. Aqui, Andriele Lando, Alexandre Comunello e Eugênio e Bruni Zappas da Artura Battisti. Agradecendo, desejando a todos uma boa tarde.